E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui, né, continuando esse quadro incrível que Deus colocou no meu coração. E hoje eu tô aqui com a minha pastora, Fabiana, e a gente vai falar um pouquinho da depressão no meio cristão. E são tabus que eu quero quebrar, porque eu sei que tem muita gente que também passa por isso dentro da igreja e às vezes enfrenta o que eu enfrentei e acha que tá totalmente errado, que não tem mais volta, que tá totalmente perdido, mas não é bem assim. Queria que você se apresentasse, desse um oizinho pra eles. Oi pessoal do canal, meu nome é Fabiana, eu sou tia do Lucas também. É verdade. E pra mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês de um pouco de experiência também que Deus tem nos dado nessa trajetória como pastora. E sem demora. A primeira pergunta é: cristão pode ter depressão? Cristão não pode, né? A gente não pode ter nada, a gente quer estar... mas é muito comum, né? Pode por uma questão assim que é inerente à nossa vontade, né? A gente, se fosse para escolher, a gente não queria, né? A gente não ia querer nunca, mas pode sim, é mais comum do que a gente pensa. O que me fez pensar em trazer uma pastora ou algum símbolo religioso foi por causa disso. Depois que eu comecei esse quadro, muitas pessoas do meio cristão, que a gente às vezes nem imaginava, vieram falar comigo e tiveram essas dúvidas de que, pelo fato de ser cristão, ele está passando por isso. Então é bem legal a gente entender que assim, a gente não é para passar, mas é uma coisa, como vocês viram no vídeo anterior, é uma coisa que a gente não escolhe, né? Próxima pergunta. Essa é uma pergunta minha. Algumas perguntas eu peguei na internet, mas essa é uma pergunta minha. Depressão é coisa do diabo? Não. A gente tem que pensar que o diabo ele é oportunista, né? Você pode ter uma dor de dente e o diabo se oportunar de uma dor de dente, né? Te trazendo desânimo, né? Você está já desanimado por uma coisa, e aquela dorzinha ali, às vezes você não está bem, para você ver, coisa simples pode trazer uma proporção muito grande das coisas, né? Então ele se oportuniza de coisas simples, básicas. E a depressão é algo que tá muito comum na nossa geração, né? Ele não domina nada, ele não tem nada, mas ele é oportunista. A Bíblia fala que ao nosso redor existem anjos nos guardando, mas ao nosso derredor ele brama como leão esperando uma presa para tragar. Então ele está o tempo todo preparando cilada para nos atrair, para nos atingir. Então ele só se oportuniza das coisas. Próxima pergunta. Estar em depressão é estar longe de Deus? Não. Assim, a gente tem que pensar assim, quando a gente tem uma vida de prática do evangelho, eu não estou falando de vir à igreja, né? Porque tem muita gente que vem na igreja e a cabeça está longe, né? A gente que prega, a gente está em cima do altar, a gente consegue olhar no olho da pessoa e ver que a pessoa não está ali. O corpo dela está ali, mas a mente dela ela está vagando, né? Isso não condiz, né? Uma coisa não define. Uma pessoa que está com depressão está longe de Deus, isso não é uma definição. Mas possivelmente ela não está tão próxima para não ter alcance. Ela não estava tão próxima assim, né? Não é que ela estava totalmente longe, eu não tenho mais o Espírito Santo na minha vida, Deus não me ama, eu estava numa vida totalmente do pecado, do diabão, não tem nada disso, né? Às vezes a gente mesmo dentro da igreja, mas são, como a gente ouviu da psicóloga, né? As características da depressão vêm com sintomas de uma chateação, uma culpa, um bullying, várias coisas nos leva até uma depressão. Então, o que acontece? Como você está muito focado nisso, a pessoa que está nesse universo, ela está tão focada naquilo que ela esquece das coisas de Deus, né? E a Bíblia fala que nós temos que trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Uma pessoa que está deprimida, ela não consegue trazer à mente coisas que dão esperança para ela, né? De trajetórias que ela já venceu e que essa é mais uma que ela vai ser vencedora. Mas no momento que a pessoa está, ela não consegue enxergar isso, não consegue trazer à mente aquilo que dá esperança. E é isso que acontece, e aí que vem a culpa, né? Porque será que eu estou longe de Deus? De maneira nenhuma, né?
por isso que a gente não pode falar que uma pessoa que está com depressão não tem Deus. Porque, assim, se ela tivesse um pouquinho a mais, não teria descambado. Mas o pouco que ela tem, ela percebe, ela falou, não, eu sirvo um Deus que vai cuidar de mim. Né? Que o Espírito Santo, na hora, nos dá um alerta, não dá aquela piscadinha, sabe, de emergência. Quando o combustível está acabando, não acende a luzinha, que a gente precisa pôr mais. O Espírito Santo é a mesma coisa. A gente vai passando por situações, então, aquele pouquinho que você tem de reserva, ele é o suficiente para te trazer mais perto de Deus, né? Mas se a gente tiver um pouco mais, se a gente não esperar chegar na reserva, é bem melhor, né? Porque às vezes se a gente esperar chegar na reserva, a gasolina acaba e a gente não consegue, né? Aí tem que lutar para procurar a gasolina, para sair de tudo assim. É metafórico, mas se a gente for pensar, é muito o que acontece. Exatamente. O trabalho é maior. O trabalho é maior para achar a gasolina, se a gente tivesse entrado na reserva. Vamos ver aqui. A Bíblia fala alguma coisa sobre a depressão? Tem alguma passagem específica sobre depressão? A Bíblia, ela não usa o termo. Se a gente for procurar, talvez agora, né, com as traduções, com as novas traduções que vai encontrando, tem umas versões que você até dá risada, né? Que tem a multiplicação do pão e tem até Coca-Cola, né? Então, assim, ainda não existe uma versão que traz o nome depressão. Mas a gente tem algumas histórias que você lendo, você percebe que a pessoa estava num quadro depressivo, né? A gente tem a história de Elias no livro de 1 Reis, um cara que, assim, um profeta que venceu os profetas de Baal, o cara fez cair fogo do céu, assim, um cara extraordinário, e por causa de uma ameaça, ele se escondeu numa caverna, e quando você vê a história dele, você lê, você percebe que ele entrou num quadro depressivo, um cara cheio de Deus, né? A gente vê a história de Ana em 1 Samuel, uma mulher abençoada, mas o fato dela não ter filhos, né, e ter uma rival que a provocava o tempo todo, fez com que ela, na Bíblia está escrito que ela só chorava, e ela não comia, e ela só ficava no quarto dela. Eles tinham o hábito de ir ano em ano para o templo. Ela não tinha prazer de fazer aquilo, como a psicóloga nos ensinou, né? A pessoa perde o prazer de fazer coisas que ela habitualmente fazia. Elias era um cara de Deus, cheio de Deus. E ele perdeu o prazer por causa de uma ameaça, né? E assim, é assustador de ver, mas para você ver como é possível uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa perto de Deus, passar por um processo de depressão. E legal que dá pra gente comparar o fato das situações afetarem as pessoas de maneira diferente. Até na Bíblia a gente pode comparar isso, porque a gente vê várias histórias, vários personagens que sofreram ameaças e não afetaram tanto igual afetou Elias, né? Então assim, até na Bíblia a gente consegue encontrar isso, que vai afetar pessoas diferentes. Teve várias mulheres que não podiam engravidar e não ficaram igual Ana, então assim, até na Bíblia a gente encontra esse contexto de que cada um tem uma forma de reagir a tudo, né? Então tá aí, se você achava que não falava, não fala específico, mas a gente pode ver que até as pessoas mais cheias de Jesus passaram por isso. Então fique tranquila, passe, né? O mais importante é passar. Né? Procurar ajuda. E pra gente encerrar, tem a última pergunta. Eu acho que engloba tudo que a gente já falou, mas é só pra deixar bem explicado. Estar em depressão é estar em pecado? Não tem nada a ver. Pecado é você errar o alvo, né? A gente tem um alvo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, né? A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Nós aqui na terra somos forasteiros, né? E as condições que hoje a gente encontra, enfrenta, as batalhas que a gente hoje tem que lidar diariamente, nos leva a processos que a gente não gostaria de ter. Porque o diabo ele vai tentar a todos os momentos. Se não for com depressão, se você é uma pessoa bem resolvida, de novo a gente volta na questão da cilada. Se você é uma pessoa bem resolvida emocionalmente, dificilmente você vai passar por uma depressão, né? Mas você pode ter outras fraquezas, né? E o diabo vai Então, ele sempre vai nos tentar na área que a gente for mais frágil, né? É onde ele vai agir. Então, onde ele der a oportunidade, né? Exatamente. E aí o que acontece? A gente não pode definir, porque se não for nessa área, você é fraco em outra área, né? Então isso não é pecado, isso não ele não tem, me irrita, sabe? Eu fico com raiva quando eu falo do diabo.
Porque é muito ruim. Qual que era a pergunta mesmo? É se... É que eu falo tanto que daí eu me perco na pergunta. Se depressão é pecado. Não, não é pecado. Isso, eu passei por isso. Eu tive uma depressão pós-parto, como eu falei pra você. Como eu sempre fui muito envolvida com a gente não era, eu e seu tio, a gente não era pastor titulares de igreja, mas a gente sempre foi muito envolvido com a obra de Deus. E quando ele percebeu, eu cheguei num momento que eu não queria amamentar mais, né? Então, assim, vários outros momentos de situações onde eu fui caluniada, e aí de novo, e aí por ser cristão, por ser uma pastora, como é que eu vou falar que eu tô... eu só tô triste, eu estava deprimida, eu estava entrando num quadro de depressão. E o fato de eu não reconhecer me trouxe um peso maior, porque eu fiquei adiando uma cura que podia ser assim. Mas é especialmente esse tipo, culpa. o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, será que vão pensar que é pecado? Imagina, como que eu vou falar a pessoa, se você está deprimido, como que eu vou descer do altar tocando, eu toco aqui na igreja também, como é que as pessoas vão me enxergar? Que pastora é essa que está deprimida, né? E a gente é ser humano, pode alcançar qualquer pessoa, pode atingir qualquer pessoa. O importante é identificar, é reconhecer e entender que Deus é maior sobre todas as coisas e não tem nada impossível para Deus, não tem nada que Ele não resolva. Passa por isso e é cristão. Um passo muito importante é tirar essas dúvidas da sua cabeça, de que você está em pecado, de que você está errado, de que você está longe de Deus, que você está... Porque a partir do momento que você tirar essas culpas de você, já é um passo a mais para você conseguir levantar. Porque pesa, essa culpa pesa. E se você não tirar ela de você, você não vai conseguir nem dar o primeiro passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu te agradeço, né, porque a gente veio aqui antes do culto, então ela teve que correr lá para fazer as coisas dela para me ajudar. E eu fico muito feliz, de verdade, estou muito feliz que você está aqui para me ajudar. Os planos eram... eu até um pouco emocionado. Os planos, eles eram todos diferentes. Era para ser outra pastora, mas Deus, ele sabe de tudo. De tudo. E aconteceu outras coisas. E, mais um spoiler, uma das primeiras pessoas que ficou sabendo de tudo que eu passei foi ela. E os meus pais, meus tios que são pastores, e os meus pais. Então eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo por você estar aqui, me ajudando, sempre me apoiando no meu projeto, sempre me apoiou quando eu falei que eu ia fazer isso, né? Todo mundo fica falando, meu Deus, como você vai ter coragem, como você vai ter... E essas pessoas sempre me apoiaram, então eu estou muito feliz. Eu espero que vocês estejam sendo tratados através desses vídeos. Eu queria só deixar um versículo que está em Mateus, e Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? A vida com Deus, a trajetória com Deus, ela não está isenta de nenhum processo difícil, né? Mesmo servindo a Deus, nós passamos sim momentos difíceis, mas com Deus é muito melhor. Deus não nos livra da situação, mas Deus nos livra na situação. E da mesma maneira que aconteceu com a gente, eu tenho certeza, né, como o Lucas falou, não é proibido, não é pecado você procurar um profissional, porque eles se capacitaram, são pessoas instruídas para te orientar, né? São ferramentas que o nosso Deus proporcionou para nós, né? Então, o importante é você procurar ajuda, né? E aí nesse processo, se você permitir Jesus fazer morada no seu coração, você pode ter certeza que mesmo que você passe, a Bíblia fala isso nos Salmos, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque tu estás comigo. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês, né? Deus é a melhor solução. Deus é a única solução. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com as pessoas esse vídeo. Tchau!